Oi, pessoal. Estão ouvindo? Vamos sim, professor. Tá. Deixa eu mostrar umas coisinhas para vocês, porque tem um pouco de engenharia de produção aqui também, tá? Então, acho que vale a pena ver. Enquanto vocês estavam lá, eu separei um pouco, algumas imagens, e vamos conversar um pouquinho. Pessoal, essa é uma rua de Xangai. Então, movimentada, tudo mais. Vejam a limpeza da rua. Estava chovendo, era inverno, tá? Então lá estávamos no inverno. Inverno lá chega a 10 graus abaixo de zero, neva, tá? Então, essa é a rua lá em Xangai, ultramoderna. As lojas são só lojas de grife. Ó, essa daqui é para Prada, essa loja toda. Tudo isso daqui é da Prada. E você vai andando loja por loja, é Gucci, Prada, são lojas de grife. Tá dando para ver aí? Tá sim, professor. Tá? Então, esse é um shopping. Pra vocês terem uma ideia, o shopping, como é que é lá? Se a gente fala, poxa, é um shopping talvez mais luxuoso do que o mais luxuoso que eu conheço aqui no Brasil. Todo de mármore, tá? Então, eu fui lá entre Natal e Ano Novo. Não que eles comemorem Natal, eles não comemoram, mas eles fazem simbolismo lá também, sabe? Árvore de Natal, o Ano Novo, porque o Ano Novo deles é outra data e o Natal deles também não tem nada a ver, tá? Então, olha o piano que tinha lá no shopping, tá? Esse piano aqui parece uma nave espacial, né? Até o banheiro é estranho. Tá? Então, as lojas Valentino, dá para perceber aí o tipo de loja. Outra coisa, eu falei que é tudo suspenso, né? Espera um pouquinho, que eu estou com uma gata aqui que tá querendo interagir aqui com a turma, né? É tudo suspenso. Tem as ferromoças, né, que ficam servindo, mas se vocês perceberem, 20 mil quilômetros de viaduto. Vocês acham que loucura, né? Olha o trem-bala, como que funciona a velocidade dele, né? Servem lá miojo lamen à vontade, lá o que mais tem é miojo lamen, para quem conhece, né? E essa é a estação. Veja a limpeza da estação. O trem parte com precisão de segundos. Naquele segundo, ele parte. E ele chega também com precisão de segundos, né? Tá dando para ver aí, pessoal? Muito louco pensar que como você não sente essa velocidade toda, né? Porque E você tá vai lá. ser gradativo, né? E eu fiz uma coisa. Eu peguei uma caneta, na minha janela tinha um lugar para pôr o braço, eu peguei a caneta e deixei ela de pé. Eu filmei, só que eu não estou achando o filminho. Eu filmei e ela ficava assim, ficava retinha, ela não caía. Você deixei ela assim de pé, de pezinho, né? E ela ficava lá, sabe? Ele tem um sistema muito bom de suspensão, de estabilidade, né? Ó, pra vocês terem uma ideia, a rua. Essa é uma rua de uma cidade do interior. Do interior é 100 quilômetros de Xangai, Hangzhou. Tá? Invernão, limpinha. Você vê a rua, limpeza, sabe? Não dá para falar nada, tá? Olha aí, ó. O que eu queria mostrar para vocês é o seguinte: pode parecer um contrassenso. Como que vai fazer uma ferrovia 20 mil quilômetros de ponte?
começa que ele já tem isso daí. Aí entra a engenharia de produção. Tá? Eles aplicaram uma engenharia de produção. Só um detalhe, tá, pessoal? A China está formando 500 mil engenheiros por ano. Nós formamos 50 mil. Eles formam só 10 vezes mais engenheiros do que nós por ano. Tá? Então, começa daí. O segundo detalhe, 100% dos engenheiros que eles formam vão para a engenharia. No nosso caso, tá, pessoal? Se eu falar que vai uns 25% a 30%, olhe lá, deve estar indo isso. O resto vai para bancos, vai para outros lugares. E eles estão aplicando engenharia, mas engenharia mesmo, principalmente de produção, que é a nossa engenharia. Tá? Por exemplo, dá uma olhada como é que eles fazem essa ferrovia. Vocês acham que é fácil fazer? É porque eles fazem isso. Eles fazem 1 quilômetro de ferrovia por dia. 1 quilômetro por dia. Isso é máquina de fazer ferrovia. Olha só. A máquina chegou, ela vem pelos próprios trilhos da ferrovia, ela lança, tá? Ela põe o apoio, pôs o apoio, aí ele vai lá, ele se apoia na outra coluna. Isso tudo, pessoal, não é engenharia civil, isso é engenharia de produção. Então, o que acontece, pessoal? Essa área aqui de baixo, se eles fossem desapropriar, tá? Se bem que a maior parte é do Estado, mas se fosse desapropriar, você não poderia plantar, não poderia fazer mais nada por uma área muito grande. Como eles fazem tudo viaduto, embaixo do viaduto continua sendo plantado. Então, eles não tiveram problema de desalojar pessoas. Tudo bem que é do Estado, mas sempre dá problema você tirar a pessoa de um lugar e botar no outro. Eles não tiveram esse tipo de problema, problema de quebra de safra, não tiveram problema nenhum. E você consegue produzir esses viadutos mais rápido do que se você fosse fazer linha no térreo. Então, tem uma série de artigos que, para quem quiser fazer algum trabalho TCC, alguma coisa nessa linha, tem um monte de artigos aí no Banco Mundial, World Bank, e você vai ver, e você põe lá China Railroad, você vai achar um monte de artigos de análise econômica financeira. Tá? O governo subsidiou, mas não é muito mais caro do que se ele fizesse tudo no térreo, tudo em linha térrea. Por quê? Porque eles desenvolveram uma tecnologia tecnologia de engenharia de produção. Eles desenvolveram uma tecnologia para fazer rapidinho tudo por viaduto. Em meia hora, ele faz um segmento desse. Por isso, quando eu falo que eles fazem 1 quilômetro por dia, eles fazem 1 quilômetro por dia. Em 20 anos, eles fizeram 20 mil quilômetros. Tá? E agora, ele está começando a ficar ociosa essa indústria. Por quê? Porque já ligaram as principais cidades chinesas. Então, agora eles estão tentando exportar isso daí. Eles estão tentando colocar isso em outros lugares do mundo. Eles colocam, vou até dar uma adiantada para não ficar perdendo muito tempo, aí a máquina volta, legal, aí vai buscar, ela passa certinho dentro do túnel, ela dá certinho o tamanho dos túneis, tá? Uma pequena máquina, né? E ele volta para lá e pega outra. As fábricas de componentes de concreto fica tudo pertinho. E o componente de concreto nem trânsito pega, não é? Pensa, vai pelo trânsito, é complicado. É tudo assim. É tudo viadutos desse tamanho.
Professor, e como que eles levam os pilares? Do mesmo jeito? Olha aí, ó. Detalhe, esse trem tem isso aqui que é robótico. Ele um guindaste lança robótica que pega exatamente o segmento que ele precisa, que pode ter de vários tamanhos, e põe esse segmento onde que é necessário, tá? E ele vai pela própria ferrovia, isso daqui, vai pela própria ferrovia e ele vai montando a ferrovia, tá? Dessa maneira. Tudo isso daqui é engenharia de produção, tá? Eles estão montando aqui e ele vai pegando exatamente o componente certo. Outro detalhe é o seguinte, eles têm um padrão para o tamanho aqui do vão, acho que é 3 tamanhos, só pode ser 3 tamanhos, o engenheiro que se vire, mas tem que ser 3 tamanhos. Por quê? Porque é pré-construído. Então, eles já fazem desses 3 tamanhos. O cara tem que já projetar os vãos, o tamanho das colunas, tudo mais, dos pilares, né? Já para esses 3 tamanhos. E é tudo padronizado, o encaixe é padrão, é tudo. Ou seja, usa engenharia de produção nessa brincadeira. Faz 1 quilômetro de ferrovia por dia. É inacreditável. A gente pode falar o que for, mas um governo desse daí, que tem todos os problemas, o poder que eles têm centralizado, assim, de não ter oposição e poderem fazer o que eles quiserem, Sim, querendo ou não, dá umas essa é uma coisas incríveis. diferença. Essa é uma diferença, tá? O pessoal critica o Bolsonaro, mas vem cá, tudo que ele manda para o Congresso é rejeitado, mudam tudo, fazem o que quiserem. Quer dizer, o cara não consegue aprovar nada, então você quer que governe como? Não governa, é ingovernável. Tá? A grande realidade é essa. Tá? É muito difícil trabalhar com oposição. Isso não é só no Brasil, nos Estados Unidos não, também. Lá só tem 2 partidos e mesmo assim é dessa maneira, tá? O Biden manda um projeto, só que a maioria é republicana. Os caras rejeitam, aí vai negociação, fala, poxa, tem negociação aqui em São Paulo. E você acha que não tem nos Estados Unidos, não tem na Europa, não tem no mundo inteiro, não tem no Japão? Porque é isso daí. Então, fala, poxa, então um governo centralizado, legal, né? Puxa, você consegue fazer tudo. O problema é esse. O governo está fazendo a coisa certa agora. Mas e quando ele faz a coisa errada? Quem vai falar? Quem que vai... aquela história dos ratos com o gato. Quem que vai botar o guizo no pescoço do gato? Tem esse problema também, né? Então, isso aconteceu no governo do Mao Tse-tung, que eles passaram fome e morreu mais de 1 milhão de habitantes na China. Por quê? Porque ninguém tinha coragem de falar para o Mao Tse-tung que ele tinha tomado uma decisão errada. Aí todo mundo, não, tá ótimo, tá muito bom. E o pessoal, todo mundo morrendo. Não, e o pessoal que for falar alguma coisa, provavelmente nunca mais viram. Sumiram com ele. Vocês veem aí o que aconteceu agora, estou falando agora. O dono da AliExpress, Alibaba, ele foi meio contra o Partido Comunista. Ele sumiu. Vocês estão sabendo que o dono da Alibaba sumiu? O cara desapareceu. É complicado. Um dos caras mais ricos do mundo. Você fala, o cara era um dos caras mais ricos do mundo. Sumiu. Foi pro Pledge do DOPS, né, professor? Você vê, né? Então, é os dois lados da moeda. Né? Voltando. Então, vamos voltar para cá.
Voltando aqui para a nossa engenharia No final das econômica. contas, você não explicou da Evergreen, professor. Eu vou te cobrar na próxima aula, hein? Ah, tá. O que acontece é isso. O governo chinês ele investiu muito, mas muito nessa parte de construção civil. Desde ferrovias, rodovias, mas também ele investiu muito na construção da moradia popular. E o objetivo dele era que fosse moradia mesmo. Acontece o seguinte: os instrumentos financeiros da China são muito difíceis. Por exemplo, eles têm uma bolsa muito incipiente. Tanto que a bolsa lá, o preço-lucro lá, ele está por volta de 700, 800 vezes. O normal aqui é 20, 30. Banco Itaú está 12 vezes. Lá está 800. Por quê? Porque o cara não tem aonde botar dinheiro, ele não tem ação para comprar. Ação extremamente valorosa. Ou seja, demora 800 anos para ter o retorno de uma ação dessa daí. Como ele não tem instrumentos mais sofisticados de poupança, a população não tem isso. E agora o governo ainda cortou mais, ele cortou agora o Bitcoin, que era uma possibilidade da população investir em alguma coisa, cortou o Bitcoin. Não tem aonde pôr dinheiro. Essa que é a grande realidade. O que o pessoal fazia? Eles começaram a investir em imóveis. Como eles investiam? Mas investir em imóveis não para morar, mas como para ter um patrimônio, para ter um capital. E não era esse o objetivo do governo, porque uma boa parte desses imóveis, eles são construídos subsidiados. Aí você compra subsidiado, tá? Uma coisa que é investimento. Aí o governo percebeu e começou a cair matando o pessoal que estava comprando subsidiado para investimento. Esse pessoal parou de comprar. A hora que parou de comprar, diminuiu a liquidez. É aquela curva de oferta e da demanda que a gente vê em economia. Diminuiu a liquidez do mercado. E em muitos lugares que estavam sendo construídos, e fora isso, mais alguns problemas, eles escolheram errados muitos lugares em que não tem emprego. O que adianta você construir um monte de prédios num lugar onde você não tem emprego? Você vai trabalhar onde? Então você não vai morar lá. Aí o pessoal não comprava. Ou quem comprava, comprava para especular. Como cortaram essa compra de imóveis por especulação, tá? Parou o mercado. Parou o mercado. Essas empresas estavam com um estoque gigantesco de imóveis. O que eles fizeram? Não tinha. Começaram a pegar empréstimo. E empréstimo, uma boa parte no mercado internacional. Eram empresas que, teoricamente, era garantida pelo governo, vão pegar dinheiro emprestado. Tem até fundos aqui no Brasil que você pega na Vitro, tem um fundo no mercado chinês. Os caras, ó. O que acontece? Agora, essas empresas perderam liquidez. Esse que é o problema. Eles têm imóveis, mas não tem comprador. E aí, vai fazer o que com isso? Como você vai converter isso em dinheiro para pagar as dívidas? Esse é o X da questão. Tá? Então, está nesse pé. Não se sabe se o governo chinês vai subsidiar essas empresas ou não. Isso aí a gente vai ter que esperar para ver o que vai acontecer. A Evergreen é uma construtora que foi pedir dinheiro de outras empresas de fundos, foi isso? Sim, ela é basicamente uma construtora. Na realidade, ela é uma holding com várias empresas, mas a principal é a construtora. É a construtora que constrói milhares. Não é que nem aqui no Brasil, que uma construtora constrói 1, 2, 5 prédios. Lá, eles estão fazendo milhares de prédios ao mesmo tempo. E, de repente, o mercado parou. E aí? Tá? Então, o tombo não vai ser um tombinho. Vai ser um tombo de alguns bilhões de dólares. Um pequeno tombo, assim, coisa básica, né? É como se uma Petrobras quebrando aqui no Brasil. Bem básico. Bem básico. Vamos voltar para a aula, né?
Se bem que o que a gente conversou agora, pessoal, não deixa de ser engenharia de produção, eu acho que é importante vocês verem, é aquilo que eu falei. Eu tive uma impressão muito positiva da China, mas por conta do controle que eles fazem nas pessoas, eu não gostaria de viver lá. Eu acho que você trocar a segurança por um controle que os caras ficam vigiando até a hora que você vai no banheiro, então já começa a ficar meio complicado, né? Bem, pessoal, eu quero Apenas saber. para a política, né, professor? Para você entrar na política lá. Aí você entra Não, no mas partido, você está mais garantido. médio, porque o cara da AliExpress era do Partido Comunista, ele era conselheiro. Então, Verdade. não basta isso. Tá? Bem, e se eu quisesse pegar esses 25% ao ano e quisesse calcular ele ao dia, mas com juros compostos? Eu vou elevar a 1 sobre 252. Tá? Ao invés de dividir por 252, eu vou dividir o expoente por 252. Tá? Como que a gente faz? 25, enter. Paga tudo. 25, enter. 100, divido. 1 mais 252, inverto, eleva. 1 menos 100 vezes 0,0886% ao dia. Então, essa é a taxa diária que a gente tem para conseguir chegar no... Tudo bem, pessoal? Tudo bem, professor. Bem, então, o meu usurário favorito vai me emprestar a uma taxa de 40% ao ano por 27 dias. Quanto que é a taxa que ele vai me cobrar em termos de taxa de juros? De novo, se fosse juros simples, eu pegava os 40%, multiplicava por 27, dividia por 360, eu achava o valor. Tá? Detalhe, aqui eu não estou levando em consideração dias úteis, estou levando dias corridos, tá? Nesse exemplo aqui. Então, 40 vezes 27 por 360. Eu achava aproximadamente 3%. Legal. E composto? Composto aqui, a única mudança que tem é o seguinte, em vez de eu pegar aqui 360 inverso eleva, eu vou pegar 27, enter, 360 dividido, e isso que eu vou botar como expoente aqui no y elevado a x. Tá? Então, 40, enter, 100 dividido 1 mais 27, enter. Deixa subir a pilha operacional. 360 dividido. Agora sim, y elevado a x, ele vai pegar aquele 1,4, que era os 40%, e elevar a 0,075. Dá isso daqui. 1 menos 100 vezes 25557. Professor, você consegue mover um pouquinho para a direita a calculadora, por favor? Obrigado. Eu falei, pessoal,
Quem quiser ver uma aplicação realmente de engenharia econômica, alguma coisa assim, entra no Banco Mundial e procura essas ferrovias chinesas, porque lá tem um estudo econômico-financeiro. Tá? Então, são papers, são em inglês, não está nada em chinês, mas dá para analisar bem, dá para ver bem como é que faz. O Banco Mundial financiou, mas com o aval do governo chinês. O governo chinês bancou isso daí, tá? Ele que foi o avalista disso daí. E se você for ver, é um projeto que dá prejuízo. Você fala, poxa, mas vai dar prejuízo? É um projeto que vai dar prejuízo. Nessa parte de engenharia econômica, vamos parar um pouquinho. Pessoal, existem alguns projetos, muitos de vocês vão fazer avaliação de projetos. Uma das maneiras de fazer avaliação de projetos é isso, a engenharia econômica. Então, vocês vão trabalhar com engenharia econômica. A grande pergunta que eu faço é, e projetos sociais? Como que nós vamos avaliar? Tá? E não precisa ser assim, projeto social, de tirar pessoal de rua. Pensa uma coisa, a prefeitura construir uma ponte ou um viaduto, vai dar lucro isso algum dia? Vai ter receita disso? Não tem. Aí você fala, então não constrói. Espera um pouquinho. Deve ter uma receita implícita nisso daí. Esse que é o X da questão, que o pessoal está começando a avaliar. É o tipo da coisa. O que é melhor? Construir um hospital ou construir uma ponte? Você é um gestor público, você é um prefeito, alguma coisa assim, um secretário de finanças. E aí você tem dois problemas no município. Você tem verba para construir uma ponte ou construir um hospital. Aí, pessoal, hoje em dia já começa a surgir uma tecnologia, tá? Uma metodologia para esses projetos sociais. Como que eu vou comparar uma ponte com um hospital ou com uma escola? Como que eu vou comparar isso? Então, já começa a surgir essa metodologia. Eu não sou expert nisso. Quem conhece bem isso daí é o professor Paulo Bernal. Vocês conhecem o Paulo Bernal? Eu não conheço. Eu acho que sim, professor. Hã? Eu lembro que eu tive aula com o Paulo, mas eu não lembro se foi com... O sobrenome dele era esse daí mesmo. Tá? Tem esse professor, que é o nosso professor, que ele conhece bem isso daí. E esse que é o X da questão. Vocês vão ter que avaliar outras coisas, não só dinheiro. Número de pessoas atendidas, e qual o benefício desse atendimento. Então, é complicado isso. Não é um negócio muito simples, e tem mais um detalhe. Não é um negócio que é muito unânime. Tá? Hoje, o pessoal está tentando conseguir estabelecer regras para determinar isso. Por quê? Porque pode ser que venha um gaiato e fala, olha, mesmo que o hospital atenda uma pessoa por ano, mas se ele salvar essa pessoa, é melhor do que um viaduto. Vamos supor. Tá? Aí que tá. Se eu for pensar em termos de vida, tudo bem, mas será que o viaduto também não salvaria mais vidas pelo fato de ter um viaduto lá que consegue levar passagem de pessoas mais rápido para uma determinada necessidade? Vocês concordam que é um negócio complicado de se avaliar? Então, Sim, realmente. para projeto social, é complicado. Estão estabelecendo metodologia. A última vez que eu conversei com o Paulo, ele falou o seguinte, olha, quem começou a ficar bom nisso daí é o Chile. O Chile estabeleceu umas metodologias para determinar qual que é o valor de um projeto social. Tá? Então, se vocês perguntarem para mim, sinceramente, eu não sei como é que é. Mas
ele já tem alguma coisa. Isso também daria um outro belo TCC, se vocês estiverem procurando alguma coisa, determinação de valor, de estabelecimento de valor real, né, de projetos sociais, né, ou de avaliação de projetos, avaliação econômico-financeira de projetos sociais, que é muito mais complexo do que esses números aqui, porque começa a entrar aí número de crianças atendidas numa escola, tá? Então, qual o benefício que isso pode render no futuro? Teria que avaliar. Número de pessoas atendidas no hospital, se tem outros hospitais, outras escolas na imediação que possa servir, que não tem necessidade de fazer esse investimento. Começa a ter um monte de fatores que é interessante, tá? Ver realmente como é que funciona. Eu não saberia falar para vocês, sinceramente, mas eu acho que é um negócio interessante, porque para projetos empresariais é número puro. O empresário, se ele for um dono de um plano de saúde, vou construir um hospital ou um laboratório. Ele não está preocupado com o número de vidas, ele vai estar preocupado com qual que é a rentabilidade de um e qual que é a rentabilidade de outro. Não está errado. Ele não está errado nesse aspecto. Por quê? Porque uma empresa só se sustenta com lucro. Agora, um gestor do SUS, tá? Eu sei isso porque o namorado da minha filha, ele é médico e ele cuida de um SUS, um ambulatório do SUS. E ele tem problemas desse tipo, vieram trocar o insufilme da janela dele. Poxa, que legal, que bom, estão investindo no prédio. No entanto, ele foi na farmacinha lá do SUS e não tem nem Buscopan. Se o cara chega lá com uma pedra nos rins, ferrou, porque não tem Buscopan para dar para o cara. Professor, eu então, fiquei... o que é mais importante? Você entende? Não, eu fiquei internado justamente por causa de pedra no rim semana passada, no hospital que tive que operar. Vixe, e não tinha Buscopan. Não tinha Buscopan? Tiveram que dar só cetoprofeno, só o anti-inflamatório, e eu tive que aguentar até a hora da cirurgia, e eu estava em jejum, né? Olha, Isso que é hospital particular, imagina o público. Eu não te invejo, tá? Para quem não sabe, o pessoal fala que mulheres que teve pedra nos rins fala que prefere fazer o parto natural do que ter dor no rim. Nossa, eu passei uma semana sem conseguir dormir direito, dormindo só de meia em meia hora. Eu tive duas vezes pedra nos rins, né? Eu tô com um catéter ainda, vou ter que tirar no hospital essa semana ainda. Eu não te invejo, não, hein? E uma delas eu tive que explodir. E eu estava fazendo um projeto nos Estados Unidos, tá? Eu explodi aqui na quarta-feira, na sexta-feira eu estava viajando para os Estados Unidos. Bicho, eu fiquei a viagem inteira, me desculpem aí, urinando sangue. A viagem inteira eu fiquei urinando sangue. Então, é um negócio que é horrível. Aquilo que eu te falei, eu não invejo você de jeito nenhum, tá? Nossa, eu não desejo nem pro meu pior inimigo. Tá maluco. Mas, só voltando, vocês concordam que não tem assim uns bons sensos em termos de gestão, tá? Desse tipo? Para que você vai trocar o insufilme? Tá? Você vai gastar dinheiro? Será que esse insufilme que você está trocando de todas as janelas não dava para comprar aí, 10 mil lotes de Buscopan ou de algum outro remédio que nem o colega falou aí, que no momento que você está lá, você não quer saber se tem sulfilme, não tem sulfilme, você quer alguma coisa para aliviar a sua dor. Tá? E não tem bom senso. Esse que é o problema. Então, hoje, isso daí é um tipo de projeto que, sabe,
é tentar determinar coisas, qual que são os valores das coisas que são sociais, que não são econômicos financeiras, são sociais. E sempre vai ter, e o problema disso é que sempre vai ter gente criticando, né? Por exemplo, provavelmente se tiver o Buscopan lá, os caras vão falar, pô, mas o prédio está todo, a pintura está toda suja, a janela está aqui, sabe? Todo mundo olha de fora para dentro, as pessoas se consultando. É problemático. Bem, pessoal, nós vamos para o terceiro módulo daqui um pouquinho, está faltando 4 minutos ainda, né? Então, nós vamos acabar aqui. Se vocês quiserem tentar, por favor, vão tentando isso daqui. Eu vou dar aí uns 5 a 10 minutos, né? Como eu falei para vocês, hoje a aula está mais light, né? Eu estou me dando ao luxo de mostrar algumas outras coisas para vocês. Não sei se vocês estão achando interessante ou não. Talvez falam, pô, mas que saco, o cara ficar mostrando foto de viagem, né? Mas eu acho que tem algumas coisas muito interessantes. É muito bom quando vocês fazem benchmark com outras populações, com outros povos, com outras culturas. Tá? Esse benchmark é muito interessante, porque você vem com conhecimentos novos, tá? E você vem com coisas novas para comparar aqui com... É importante isso, inclusive, para o Brasil. Está faltando 3 minutos. Eu vou deixar para vocês fazerem esse daí. Eu quero só 14 dias. Então, qual que é a taxa anual? 3% é a taxa para 14 dias. Eu quero saber a taxa para um ano. Quanto que é essa taxa de 3% de 14 dias? Quanto que ela é equivalente a um ano? Então, esse que é o problema que vocês vão ter que dar uma pensada aí. Tá ok, pessoal? Nada, eu vou fazer aqui agora. Beleza, professor. Tem alguém da administração aqui, pessoal? Tem Sou ninguém. de professor. Hã? Eu sou de engenharia mesmo. Engenharia, todo mundo, né? Essa turma não tem. As outras turmas que eu tenho, tem pessoal da administração. Morreu uma professora da administração agora esse fim de semana. Sabe me dizer qual que é o nome, professor? Porque eu tenho meu irmão faz administração e meu namorado também. Cláudia Forte. Chato. Conhece ela, professor? Eu conhecia, porque ela dava aula na engenharia também. Ela dava essa parte de empreendedorismo. Então, a gente conhecia ela. Muito desagradável. E ela não era velha, não, era nova, 50 anos, 51 anos. Coisa... Então, é o negócio. Para morrer, basta estar vivo, né? Vai cair, eu vou tomar um cafezinho, tá, pessoal? Só não convido vocês porque